Graça e paz. Amém? Que bênção estarmos juntos na nossa segunda reunião dessa quarta-feira. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler os 6 primeiros versículos desse capítulo. Evangelho de João, no capítulo 14. Pode ser essa. Deixa eu ler por aqui em outra tradução. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar-vos lugar, voltarei e vos levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Queridos, hoje nós ministraremos sobre o tema crise. O que fazer? É certo que todos nós, em algum momento das nossas vidas, passaremos por algum momento de crise. Seja ela uma crise familiar, uma crise conjugal, uma crise financeira, uma crise na empresa, uma crise entre amizades, uma crise social, mas em algum momento nós passaremos, porque nenhum de nós está isento de crises. Quando nós, por exemplo, olhamos para o texto que nós acabamos de ler, nós vemos aqui discípulos de Jesus, homens que estavam com Jesus há mais de 3 anos, acompanhando a sua jornada, que viram Jesus levantar defuntos, inclusive a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e o próprio Lázaro, amigo de Jesus. Eles viram Jesus andando sobre as águas, eles viram Jesus acalmando a tempestade, eles viram Jesus colocando a mão sobre os enfermos e as enfermidades sumirem na mesma hora. Eles viram Jesus curando pessoas de lepra, eles viram Jesus dando uma única palavra e o enfermo nem presente estava, mas quando a pessoa chegou onde estava, já estava curada pela mão de Deus. E agora esses mesmos discípulos estão em crise. Eles estão, como que será a nossa vida? Porque esse texto que nós lemos é um texto que faz parte das últimas conversas de Jesus antes da cruz. Jesus os chamou e disse: olha, eu vou subir na cruz, como de mim está escrito, mas eu vou ressuscitar ao 3º dia. E quando isso acontecer, vocês darão continuidade a esse ministério. Jesus passou 3 anos dizendo isso. Mas agora, a ficha caiu, Lanito. E agora? O que é que nós vamos fazer sem Jesus na presença do nosso grupo? E isso é o que acontece conosco hoje. Quando a crise chega, nós olhamos os nossos recursos, não dá. Nós olhamos as nossas habilidades, não dá. Nós olhamos o nosso contexto social, as pessoas que estão conosco, as pessoas que nos acompanham, e você olha, não dá, não tem como vencer, e
agora? O que fazer? Para onde vou? Como proceder? Então, quando nós olhamos para esse texto, Jesus está dando um manual de como seguir, de como avançar, mesmo em meio à crise. Sabe por quê? Porque você pode estar em crise na sua família, você pode estar em crise no seu casamento, você pode estar em crise financeira, você pode estar em crise lá no seu trabalho, você pode estar em crise na sua saúde, mas o céu não está em crise. O Deus Todo-Poderoso não está em crise. Então, para que nós possamos, então, vencer a crise, nós precisamos, em primeiro lugar, não se entregar ao desânimo, mas ter fé. Então, veja comigo o texto bíblico, veja comigo, o telão, né? Veja comigo. O texto vai dizer: não deixe o seu coração ficar aflito, creiam em Deus, creiam também em mim. Sabe, irmãos, um dos maiores problemas que nós temos é quando a crise chega, tirarmos os olhos de Deus e colocarmos os olhos na crise. E aí a crise, muitas vezes, ela é desse tamanho. E aí o Deus que não tem tamanho, que infinito que é, e às vezes a gente inverte. E aí fica nos parecendo que a crise é maior, parecendo, apenas aos nossos olhos, quando nós estamos em crise, parecendo que a crise é maior do que ele. Por quê? Porque estamos com medo. E esse texto é interessante porque a palavra afligir ou a palavra aflito, ela se parece com a palavra prostrar-se por completo, que se assemelha com a mesma palavra que quer dizer depressão lá no grego, que é quando a pessoa se entrega totalmente ao medo. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui nessa noite que está passando por uma situação tão apavorante, tão aterrorizante, que você está prostrada diante do medo. Mas sabe que Deus está falando nessa noite para o seu coração? Não tenha medo. Não desanime. Creia em mim. Eu sou o seu Deus. Eu cuido de você. Eu estou com você. Eu sou o Deus que te escolhi. Eu sou o Deus que colocou você no caminho. Eu sou o Deus que te guio no caminho. Eu sou o Deus da nuvem de dia. E sou o Deus do fogo à noite. Eu sou o Deus da provisão. Mas nos parece muitas vezes que o medo toma conta e nós nos prostramos diante da crise. Porque parece-nos, e eu repito, que a crise é maior do que a nossa fé, do que a crise é maior do que o nosso Deus, mas o nosso Deus é poderoso. E por mais que aos seus olhos, e por mais que aos nossos olhos nada esteja acontecendo, Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Você só precisa crer. Você só precisa crer que Ele vai fazer. Você não precisa ficar se perguntando, porque a gente fica se perguntando: meu Deus, como que vai ser? É impossível. Olha para isso. Olha a minha casa. Olha a minha família. Olha esses números. Olha esse carro
carro, olha esse menino, é impossível. Você não precisa saber como Deus vai fazer, você só precisa crer que Ele vai fazer. Você não precisa saber como, você só precisa crer no Deus Todo-Poderoso que faz. Então não se entregue ao desânimo, tenha fé nessa noite. Martin Lloyd-Jones diz: a fé se recusa a entrar em pânico. Quem tem fé, por pequena que seja, mas é fé, ele se recusa a voltar atrás. Ele não sabe como, mas ele sabe que vai acontecer. Ele não está vendo, mas ele sabe que vai acontecer. Às vezes não está ouvindo nada, mas ele sabe que vai acontecer. Sabe por quê? Porque a fé está no Deus que tem o controle de todas as coisas. Mas em segundo lugar, nessa noite, o texto vai dizer, versículos 2 e 3, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Aleluia. Em segundo lugar, em primeiro nós falamos, não se entregue ao desânimo, tenha fé. Em segundo, tenha segurança na promessa. Jesus aqui faz uma promessa e ele fala de casa, ele fala de morada. Você tem a sua casa, eu tenho a minha, e nós sabemos que em algum dia a nossa casa ela vai precisar de uma reforma e depois de outra reforma, porque ela tem um prazo de validade. Tudo nessa terra tem um prazo de validade. Tudo aqui um dia vai acabar. Mas Jesus está fazendo uma promessa, irmã Irene, de algo que nunca se acaba. Jesus está fazendo uma promessa para os seus discípulos e agora também para a sua igreja de algo que nunca vai se acabar. Ele está dizendo, vocês terão vida eterna comigo. A vida eterna começa aqui e vai para a eternidade, diferente de um carro, de uma moto. Tudo isso nós vamos possuir, tudo isso é bom e Ele nos dá, mas vai ficar aqui. As amizades vão ficar aqui, muitas coisas vão ficar aqui, mas a vida eterna, a promessa que Ele nos fez, essa promessa será para a eternidade. Nós precisamos nos agarrar a essa promessa. Nós precisamos nos lembrar quem somos. E quando as irmãs que cantaram agora há pouco esse hino, essa canção, teologicamente falando, pastor, tão linda, tão explícita sobre o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós precisamos nos lembrar quem somos. Nós precisamos lembrar para que fomos chamados. Nós precisamos nos lembrar do preço que foi pago na cruz do Calvário. Nós precisamos lembrar do sangue derramado. Foi derramado por mim e por você. Foi por amor, mas foi para um propósito. E a Bíblia diz que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não faz promessas de algo que acaba aqui. Ele faz a promessa de vida eterna aos seus discípulos. Ele faz a promessa de algo que não é temporário. Porque a crise, ela faz nos sentir que nós perdemos tudo. Mas em Cristo, você tem o futuro garantido. A crise, ela faz você pensar que você perdeu tudo. Mas em Cristo, você tem um futuro garantido. Então, em terceiro lugar, nessa noite,
os versículos 4, 5 e 6 vai dizer: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Aqui no meio da conversa, entra Tomé. E Tomé, ele muitas vezes, quando eu mesmo já fiz isso, quando a gente lê esse texto, a gente, eita, Tomé. Ô, Tomé. Se fosse eu no lugar de Tomé, mas hoje Deus falou diferente comigo. Deus disse, às vezes você se comporta como um Tomé. Porque Tomé aqui, irmãos, ele ficou perdido. Como eu disse, a ficha caiu. Jesus ia subir à cruz. Jesus ia morrer. Jesus ia ressuscitar, ia subir aos céus. Os discípulos agora tinham que continuar o ministério sem Jesus. E Tomé, então, no meio da conversa, ele diz: Senhor, nós não sabemos o caminho. Nós não sabemos para onde o Senhor vai. Significa que ele estava sem direção. Significa que ele estava perdido, porque é assim muitas vezes que nós nos comportamos diante da crise. A crise muitas vezes é tão grande, nos provoca lágrimas, nos provoca aflições, nos provoca insônia e nós ficamos sem direção. Mas eu queria dizer para você nessa noite que Jesus é a tua direção. Oh, aleluias! Quando Tomé termina a sua fala, Jesus entra e diz: eu sou o caminho. Você não está perdido, Tomé. Eu sou o caminho. Você não está perdido, Maria. Você não está perdido, João. Você não está perdido, Tiago. Você não está perdido. Você não está perdido. Jesus disse: eu sou o caminho. A crise, ela pede direção. Jesus é a direção. A crise distorce a percepção. Jesus alinha com a verdade. Porque ele disse: eu sou a verdade. Talvez até hoje você tenha ouvido palavras que parecia ser verdade. Parecia que ia dar certo. Parecia, mas não é. Deus nessa noite está dizendo: chegou o dia de viver a verdadeira verdade. Chegou o dia de viver a verdadeira verdade. Eu sou a verdade, disse ele. Se a verdade os libertar verdadeiramente, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos, irmãos, não apenas existir, mas viver em Deus. Você foi feito com um propósito. Você foi feito com um propósito. Você foi feito para Deus e para a glória de Deus. Você foi feito para Deus e para a glória de Deus. Se a sua vida não estiver glorificando a Deus, você está fora do propósito. E se você estiver fora do propósito, Deus não está na sua vida. Mas nessa noite Ele te chama para o caminho, porque você andou por muitos atalhos.
Você andou para lugares longe de Deus, mas hoje Ele te chama para o caminho. Ele te chama para viver a verdadeira vida. Ele te chama para viver a verdadeira alegria. Ele te chama para viver com Ele a eternidade e vida eterna. E aí eu pergunto: onde está o seu coração? Como está a sua vida? Como está a sua confiança? Permita-me terminar com uma parábola. Um homem entrou em um avião. O avião decolou. Minutos depois, esse avião passa por turbulências. E o homem observou dentro do avião que muitas pessoas reagiam de diversas formas. Pessoas oravam, pessoas se desesperaram da vida, pessoas gritavam, outros diziam: eu vou morrer, eu vou morrer. Mas ele observou que em uma poltrona, uma criança desenhava no seu caderno. O avião balançando e a criança desenhando no caderno. O avião pousou em segurança. Aquele homem ficou muito curioso e foi até aquela criança e lhe fez a pergunta: por que você não estava com medo? Todos estavam gritando, muita gente pensava que ia morrer, mas você nem com medo estava, você estava desenhando. Aquela criança respondeu para aquele homem: é porque quem estava pilotando o avião era meu pai. Quem estava pilotando o avião era o meu pai. Você tem um pai. E ele está aqui nessa noite para vencer com você as crises, para passar com você as crises, para avançar com você as dificuldades. Ele está aqui nessa noite para enxugar as suas lágrimas. Ele está aqui nessa noite para gerar em você alegria de salvação. Ele está aqui nessa noite para gerar no seu coração arrependimento e santificação. Ele está aqui nessa noite para derramar sobre você o poder do seu Santo Espírito. Ele está aqui nesse lugar. Fique de pé nessa noite.